paz, amados, amadas, amém? Bom, o tema de hoje é Deus te encoraja a persistir. Em 2 Coríntios 1:20, porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Desde antes os cristãos eles já eram aconselhados a desistir, desencorajados de alguma promessa, e hoje também não é diferente. A gente pode pegar a história de Noé, um servo fiel de Deus, temente a Deus, mas quando ele ia partilhar com os amigos dele, as pessoas o desencorajavam. E hoje a gente tem pessoas assim. Essas pessoas elas nos encorajam a desistir. É isso mesmo, elas nos encorajam a desistir. Por isso é preciso muita coragem mesmo para que a gente possa desistir das promessas que Deus colocou em nossos corações. Nós podemos ver Davi em Salmos 25:20. Davi orou da seguinte forma: guarda minha alma e livra-me, não me deixes confundido porquanto confio em ti. Davi orou porque ele sabia que as emoções, as vontades dele poderiam confundi-lo. Quando Deus colocou promessas sobre as nossas vidas, nós sabemos que nós temos um corpo, uma alma e um espírito. Nós sabemos que nossas emoções elas influenciam muito naquilo que a gente espera de Deus, naquilo que a gente quer fazer para Deus. E Davi sabia que aquilo, de alguma forma, se alguém chegasse e falasse a ele algo que o desanimasse, Davi já sabia, e mesmo assim Deus também já sabia. Mas Davi orou para que Deus pudesse guardar a alma dele, guardar os pensamentos, os sonhos, o mais profundo dele, que Deus pudesse guardar. E no começo da nossa caminhada com Deus, sempre contamos o que está acontecendo para os nossos irmãos, para os nossos familiares, às vezes nem convertidos são, E o que acontece? Elas vão apagando, aquele fogo que o Senhor tem colocado em nossos corações, aquelas promessas e a voz de Deus, e elas vêm assim com um balde de água fria mesmo sobre as nossas vidas, Nós precisamos entender que a gente não pode desanimar. A palavra diz que a gente precisa permanecer nos caminhos do Senhor. Os caminhos do Senhor, eles estão inclusos também os sonhos de Deus, as promessas de Deus para nós. Só nós sabemos no nosso íntimo, no nosso espírito, aquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Para que a gente possa sim viver o melhor de Deus e que a gente possa estar nas promessas e receber todas as promessas, é preciso permanecer. Repita comigo: permanecer. É isso. Hoje a gente vê tanta gente falando da paciência de Jó também, que foi um outro grande homem que, temente a Deus, as promessas, E a gente vê as pessoas falando da paciência de Jó. Nossa, queria ter a paciência de Jó. Deus, me dê a paciência de Jó. Mas e a persistência de Jó? Já parou para pensar? E a fé de Jó? A confiança que Jó depositava em Deus. Ele foi um dos maiores, se não o mais persistente nas promessas que Deus havia dado para ele. Por exemplo, quando ele partilhava algo com seus amigos, eles os encorajavam a desistir. Mas Jó permaneceu. Repita comigo: Jó permaneceu. Amém. Então foram tantas pessoas que passaram lutas, e permaneceram na promessa, que pessoas vieram desanimá-los, mas permaneceram na promessa. A gente pode citar Abraão, a gente pode citar José, Moisés. O que seria daquele povo se Moisés não tivesse ouvido a voz de Deus e não tivesse persistido na promessa, ter batido o cajado e o mar ter se aberto? O que seria daquele povo hoje? O que seria de nós hoje? Gente, e Jesus? Pensa Jesus sendo desanimado por seus amigos, discípulos, Você pensa que não foi? Foi sim, foi sim. Mateus 16, 21, 23. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos,
e dos principais sacerdotes, e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreenderes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Né? Eu penso hoje em dia, assim, Jesus chegando na escola, né? Ou no trabalho, ou num grupo de amigos e dizendo: Galera, hoje eu vou salvar a humanidade. O que seria de Jesus, assim, né? O que as pessoas falariam pra ele? Né? Hoje, assim, se alguém chegasse pra mim e falasse, eu não saberia o que falar. Né? Provavelmente não acreditaria. Né? O que pensariam dele, né? Mas Jesus ele foi sábio. Né? Jesus já sabia antes, muito antes, qual era o propósito de sua vida, né? De sua existência. Com certeza Deus já tinha falado no interior dele, né? No espírito dele. Ele já sabia exatamente o que era a promessa de Deus para ele. Né? Jesus, mesmo Pedro repreendendo, ele persistiu. Repita comigo. Jesus persistiu. Amém. Então, gente, muitos de nós hoje também somos levados ao comodismo. Né? O que seria o comodismo? Quando a gente recebe uma promessa, a gente se acomoda e espera só aquela promessa. Tudo a gente vive em cima daquela promessa. Eu não vou fazer isso porque eu estou esperando a promessa. Agora pense, se fosse Jesus. Jesus, você vai morrer na cruz, você vai ser crucificado e ao terceiro dia você vai ressuscitar. Aí Jesus chega e fala assim, gente, eu vou esperar a minha promessa. Não vou fazer mais nada. Né? Eu vou morrer mesmo, depois eu vou ressuscitar mesmo. Então, tô de boa, não vou ficar lá no meu canto. Mas não, gente. Jesus saiu. Jesus foi, Jesus voltou, Jesus fez, Jesus aconteceu. E é isso que a gente tem que fazer. Né? Nós precisamos continuar. A promessa já foi dada sobre as nossas vidas. A gente não pode parar, a gente não pode esperar que a promessa venha. A gente tem que persistir. Né? No deserto, as pessoas elas não ficavam paradas. Elas sabiam que a terra prometida estava lá, mas elas precisavam passar pelo deserto. Né? Elas precisavam viver aquilo, elas precisavam viver uma intimidade com Deus, ter uma comunhão com Deus. Né? Mas a gente precisa agir. A gente precisa agir de acordo com a promessa. Né? A gente precisa, se você tem uma promessa de evangelismo, você precisa estudar. Né? Você precisa se capacitar com o Espírito Santo. A gente precisa sempre buscar a promessa. Né? É diferente de você esperar e é diferente de você buscar a promessa. Certo? Na palavra também, nós vemos que Deus, a palavra dele, ele não falha. Né? Pode ser há 1 milhão de anos atrás, há 10 mil anos atrás, hoje. Né? A gente tem a promessa sobre a nossa vida e nós sabemos que a palavra de Deus ela não falha. Né? Em Josué 21, 45, também para a gente estar meditando, né, nesse tempo, e é o último versículo. Então, Josué 21, 45. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Seria diferente para o povo de Israel e para a gente hoje? Né? O povo de Israel e eu que moro em Bauru é diferente? Não é diferente. Não é diferente. A promessa de Deus está sobre todos os filhos de Deus. Né? Eu sou filho de Deus, você é filho de Deus. Nós precisamos entender isso. Nós temos promessas. Nós não podemos ficar parados, nós não podemos desanimar, nós precisamos persistir em cima das promessas. Né? A gente não pode deixar que homens falem que não é isso que Deus tem para nossa vida. Né? Nós precisamos estar em espírito, nós precisamos buscar, nós precisamos entender aquilo que Deus tem para nossas vidas.
né? Não somos confundidos. Quando a gente está em espírito, gente, a gente não é confundido. Quando a gente está buscando a vontade de Deus, santificando, consagrando as nossas vidas a Deus, entregando a nossa vida no altar, a gente não é confundido. Pode vir homens nos desistir, pode vir familiares nos desistir, mas a gente persiste, gente. A gente persiste. Amém? E é isso que eu queria trazer para vocês, para que a gente não venha desanimar com às vezes alguma palavra do nosso irmão, às vezes alguma palavra dos nossos amigos, né? A gente precisa permanecer, ora, jejua, né? Busca no Senhor aquilo que realmente é dele, porque eu creio de todo o meu coração que se a promessa é de Deus e essa promessa é fiel, Deus é fiel para cumprir sobre as nossas vidas. Nós sabemos a importância que a promessa de Deus tem sobre as nossas vidas. É que a gente, a partir de hoje, venha viver o melhor de Deus. A cada dia. Sempre o melhor de Deus para nós. Amém? Deus abençoe. Amém.